Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos. É com bastante alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. E para a noite de hoje nos foi reservado o capítulo 164 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso saudoso Francisco Canto Xavier e editado pelo seu amado mentor Emmanuel. E esse capítulo tem por título Não Perturbeis. É um título bastante interessante porque ele começa a fala, Emmanuel, analisando uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Marcos, né? Segundo o evangelista Marcos, passagem de Jesus, capítulo 19, versículo 6. É um capítulo bastante curto e até interessante que quem tiver a possibilidade dê uma olhadinha, porque ele fala aqui tá, o título é Não Perturbeis, mas ele fala de separação, né? Então ele diz assim, ó: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Só que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, que trata dessa questão. É um capítulo um pouco mais amplo, que não tem comunicação dos espíritos, é interessante, mas em obras de apoio, o Emmanuel e alguns outros espíritos se manifestam acerca dessa questão. Mas Emmanuel aqui, eu não vou me ater muito a essa questão da separação, porque ele é mais abrangente, né? O Emmanuel, ele tem uma visão bastante mais dilatada e ele consegue trazer para a gente um outro prisma sobre esse tema. Na época, Jesus era questionado pelos judeus se era permitido, né, dar uma carta de desquite, né, do homem para a mulher. E Jesus, tem todo aquele diálogo de Jesus com os fariseus. E aqui Emmanuel analisa assim, ó: a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados. E os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Então, nada é definitivamente criado ou encaminhado por nós mesmos, né? Existe um planejamento maior acerca das nossas vidas. É isso que Emmanuel vai nos mostrar. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Aqui ele está falando no caso de muitas vezes de uniões muito fortuitas, né? Por interesses, muitas vezes mais por atração física do que por qualquer outra questão. Então, essas uniões não são duradouras, né? Nós não estamos aqui também para criticar isso. Mas Emmanuel mostra que a gente não deve privilegiar os sentidos simplesmente, né? Existe realmente algo muito maior nas nossas ligações. Se Deus permitiu, é porque existe. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Aqui até gostaria de fazer uma partezinha, né? Que a doutrina dos Espíritos é tão boa, que ela é rica nesses aspectos também. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as obras do André Luiz, nós vamos ver muitos casos, né, de uniões familiares, até de separações muito traumáticas, em função de comportamentos abusivos também, né? Então, a doutrina é rica até nisso. Nós não precisamos vivenciar ou ver o que está acontecendo com os nossos vizinhos ou com algum familiar. Na verdade, a doutrina nos mostra os casos. Então a gente pode aprender tem uma aprendizado através dos livros. A advertência, aqui Emmanuel muda um pouco o tom, né? A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Por isso que ele usou o termo não perturbeis e não o termo separeis. Não separeis o que Deus ajuntou corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Quando a gente diz que não perturbeis o que Deus harmonizou, existe um sentido muito mais amplo. É só a gente olhar à nossa volta, o que está acontecendo
no mundo, na nossa cidade, no nosso trabalho, nós vamos ver que existe uma série de situações que pedem um posicionamento nosso muitas vezes, né? Mas um posicionamento equilibrado. Então ele diz o seguinte, ó: ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Então todos nós que já estamos aqui conhecemos o cristianismo, independente de aqui ser uma casa espírita cristã, né? Existem outras instituições cristãs que a parte moral dos ensinamentos de Jesus é a mesma. A única diferença que nós temos na doutrina espírita com as demais é a questão da reencarnação, onde nós acreditamos, e não só nós, né? Os orientais, muitas religiões orientais também acreditam. Muitas vezes existem até equívocos. Os próprios hebreus, né, acreditavam na reencarnação. Só que eles adotavam o termo ressurreição. Então eles acreditavam que tinha que voltar para a vida, mas é que era com o mesmo corpo. Mas eles já acreditavam nisso. E muitas vezes até os ensinamentos de Jesus que nos chegaram hoje, a gente estava até lendo uma mensagem hoje no início dos trabalhos, que falava exatamente sobre isso. Emmanuel era bem incisivo e categórico, dizendo que muita coisa foi esquecida, foi omitida e foi alterada propositalmente. Então, essa questão da ressurreição ou reencarnação já era uma questão que não era novidade, nem para os hebreus lá há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos. Então vamos lá. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, né? Ninguém aqui está dormindo no nível do bruto. Então a nossa consciência é a sentinela vigilante, que permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga, ou muitas vezes omissão, né? Desculpe eu estar lendo, mas tenho que ser fiel à mensagem de Emmanuel, né? O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, como eu estava dizendo no início, nada é o acaso, né? Nós não estamos reunidos aqui também por acaso. As situações familiares, nada acontece no país, né? Nada acontece por acaso. Temos um compromisso, temos uma obrigação a cumprir, temos um papel a desempenhar, né? Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Achei bonita essa expressão do Emmanuel, né? Ele não fala em consequências aqui. A gente ouve muito comum, é muito comum ouvirmos falar de consequência. Aqui ele fala em recomposição, né? Então, refazer. Quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz. O Pai aqui é Deus, no caso, que ele está falando, né? Quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz. E por vezes gasta séculos desatando grilhões. Mais uma vez eu recorro à literatura espírita, que mostra essa questão de séculos, décadas, de espíritos se degradando, né, pela falta de perdão, pela falta de conhecimento, pela falta de humildade, baseado sempre aqui no orgulho e no egoísmo, na vaidade. Isso pode levar um tempo muito grande de dor e sofrimento. E não é Deus que provoca essa dor e sofrimento. Somos nós mesmos, né? Por não aceitar as situações e superarmos, né, as dificuldades. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Então, milhões de nós, ou dezenas ou centenas de milhões, estamos no serviço de reparador, quer dizer, reparar aquilo que não conseguimos, né, na primeira ou na segunda tentativa fazer adequadamente. Então, Deus é Pai de misericórdia e nos oferece essas oportunidades.
depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Então, é só a gente olhar os conflitos que nós vemos aqui no mundo, né? Lá no começo, o Emmanuel falava, é uma mensagem de 89, de 26 de setembro de 1889. Ele falava das guerras, do despotismo, a dor e o sofrimento provocado. E quem provoca isso, em algum momento, vai arcar com essa recomposição de tudo isso. Como isso se dará, é até difícil para nós, seres humanos, até entendermos, né? Uma pessoa, um grupo de pessoas que acaba tomando ações de certa forma egoístas e que afetam milhares ou milhões de pessoas, nada mais justo que num futuro distante ela consiga reverter tudo isso, né? Como que ela vai auxiliar esses milhões de pessoas? Fica aí uma incógnita para nós. E aqui ele encerra dizendo o seguinte, ó: prestigiemos as organizações do justo no juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. É muito fácil quando se tem o poder na mão, né? Você toma uma decisão sorrindo, só que vai acarretar provavelmente dor e sofrimento para muita gente. É fácil, né? Como eu falei, se você tem o poder, sorrindo você faz isso. Mas eu estou falando isso agora, mas isso em toda a época da história, né? Quantos reinados, quantas situações houveram na história do mundo. E Jesus trouxe essa mensagem no meio de uma época em que o povo hebreu era escravo, né? E só para lembrar, o povo hebreu foi escravo dos egípcios por mais de 400 anos. Sabe o que é isso? É quase que o tempo do descobrimento do Brasil, 400 anos um povo como escravo. Mas não importa, isso que importa é a mensagem de esperança, porque ninguém passa pelo sofrimento pelo qual não há que passar. Quando a gente tiver mais evoluído, né, a gente não precisa ficar no planeta de dor e sofrimento, a gente pode se qualificar para mundos melhores, né? Jesus não disse? Há muitas moradas na casa do meu pai? Se assim não fosse, eu teria dito. Então só depende do esforço de nós mesmos. Eu peguei uma frasezinha aqui que eu achei bonita para concluir essa questão aqui do Não Perturbeis, que é do livro O Céu e o Inferno, né, que é uma das obras básicas de Allan Kardec. E ele tem uma citação bonita aqui que diz o seguinte, ó: o espírito, nós, né, encarnados ou desencarnados, sofre segundo o que fez sofrer. De maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Então, a gente passando pelo sofrimento, a gente vai entender o que o outro passou. E, consequentemente, no futuro a gente já não vai mais agir daquela mesma maneira. Então é isso. Muito obrigado. A mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 164. E assim vamos encerrando essa nossa exposição dessa belíssima mensagem de Emmanuel, que nos leva a muitas reflexões, que nos abre a mente, o entendimento, para que possamos meditar nessas questões transcendentes da vida, das nossas vidas, das nossas relações, enfim. Rogamos a inspiração do alto, a bênção de Deus, Jesus, e a assistência dos veneráveis amigos do plano espiritual, que se reúnem a nós nesse momento, numa corrente de amor, de fraternidade, irradiando luz, paz, serenidade, para que possamos tomar as decisões acertadas nas nossas vidas,
nas nossas atitudes, ações, enfim, que possamos fazer o nosso melhor, possamos aprender cada vez mais a amar e perdoar, e levar a mensagem de Jesus onde quer que nos encontremos. E mais uma vez, com aquela prece cheia de amor que o próprio Jesus veio pessoalmente nos ensinar há 2000 anos, pedimos licença para encerrarmos a primeira parte do Evangelho desta noite, aguardando para que, ao adentrarmos na Câmara de Passe, possamos receber tudo aquilo que mais estivermos necessitando e que nos for permitido recolher. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus. Que assim seja. Muita paz a todos.